Hoje, na aula 12 de Economia Brasileira Contemporânea, o assunto será a economia brasileira sob influência da dinâmica demográfica. Nossos objetivos serão identificar as características da dinâmica demográfica brasileira nas últimas décadas e as tendências dessa dinâmica para o futuro próximo, e também identificar a relação entre a dinâmica demográfica e a economia brasileira. As dinâmicas demográficas. Ao estudarmos as populações humanas, consideramos alguns aspectos como o tamanho, a distribuição espacial, seja rural ou urbana, a sua composição por sexo e idade, o estado conjugal, se é solteiro, casado, viúvo, divorciado, desquitado, separado. A demografia tem relação com a economia na medida em que as populações que são importantes para o estudo da demografia também são importantes para a economia, por conta das forças de demanda e oferta que exercem no mercado. A população influencia esse estudo ora como força de demanda, como consumidora, e ora como força de oferta, já que trabalha. Nesta aula nós vamos aprender como essa dinâmica caracteriza esse crescimento físico da população e como a sua distribuição no espaço tem influenciado e influenciará as atividades econômicas do Brasil. Os estudos da demografia indicam que durante aproximadamente 150 anos a população mundial cresceu em uma média de 0,5% ao ano. Depois, por 50 anos, aproximadamente é uma taxa de 1% ao ano, que era o dobro da anterior. 10 anos depois, a taxa média de crescimento já estava em torno de 3% ao ano, o triplo do período anterior. Isso significa que a população mundial estava crescendo cada vez mais rapidamente e que estava precisando de pelo menos um tempo para multiplicar por um valor maior que a sua taxa média de crescimento. Foi nesse contexto que a expressão explosão demográfica foi utilizada para se fazer referência a um crescimento rápido e excessivo da população. No Brasil, nas décadas de 60 e 70, sua população cresceu dentro da média mundial de 3% ao ano. A preocupação com o crescimento populacional por aqui tem suas origens na Revolução Cubana. A partir desse evento, os americanos passaram a se preocupar mais com sua hegemonia na região e inauguraram uma nova fase do seu relacionamento com os países latino-americanos. Eles já atuavam por aqui através de ações de diplomacia e intervenção militar, e acrescentaram um terceiro elemento, a ajuda econômica. Isso veio através de um apoio material ao desenvolvimento econômico e social aos países amigos do continente latino-americano. Com a Guerra Fria, os problemas dos países da região deixaram de ser tratados como problemas regionais e passaram a ser problemas continentais. Nesse contexto, os americanos, visando manter sua hegemonia na América Latina, passaram a analisar o crescimento da população brasileira, já que a situação política, econômica e social por aqui era preocupante. Alguns grupos da sociedade brasileira eram contrários ao controle de natalidade. Esses grupos eram os pró-natalistas. Os militares, no poder à época, viam o crescimento populacional como uma questão de segurança nacional. A Igreja Católica sempre foi pró-natalista. Os grupos sociais de esquerda também eram. Os de direita eram claramente contrários ao crescimento populacional, eles eram antinatalistas. A partir da década de 70, esse quadro se mudou. Os militares foram convencidos por grupos sociais de que a ameaça interna, ou seja, a explosão demográfica, era maior que a externa, países vizinhos. E até a Igreja Católica passou a admitir o uso de método natural de anticoncepção. Outros grupos sociais, através de movimentos feministas, também passaram a admitir o controle da natalidade. E assim, com essas mudanças, tivemos uma queda rápida na fecundidade do Brasil. A teoria da transição demográfica, a chamada TTD, descreve as várias fases pelas quais passa uma população, conforme podemos ver na figura ao lado. Na primeira fase, nós temos níveis altos de fecundidade e mortalidade, e como consequência o crescimento da população é baixo. Já na segunda fase, a fecundidade e a mortalidade entram num processo de queda.
sendo que a queda da mortalidade é acentuada e a da fecundidade bem mais discreta, e como consequência, a força do crescimento populacional se acelera e alcança o seu máximo. Ao adentrarmos na terceira fase, a fecundidade cai mais rapidamente e o crescimento da população vai perdendo força, ficando cada vez menor. Quando finalmente entramos na quarta e última fase, a fecundidade e a mortalidade, e por consequência as taxas de crescimento da população, se estabilizam em níveis baixos, e isso denominamos população estável. A transição demográfica brasileira vista sob o prisma da TTD, nós temos no início da história do Brasil até próximo de 1870 a primeira fase, com altas taxas de fecundidade e mortalidade, e com isso o crescimento natural foi moderado. O advento da migração internacional foi a variável responsável pelo crescimento total da população nessa fase. A partir de 1870, o Brasil entra na segunda fase, a da transição demográfica, o início do declínio da mortalidade, mas com fecundidade elevada. E o crescimento total da população aumentou muito, mesmo com a migração declinando a partir de 1930. Nas décadas de 50 e 60, a força do crescimento da população brasileira alcançou seu máximo. Esse crescimento era de fato o crescimento natural ou vegetativo, porque o saldo migratório internacional era praticamente zero. Do meio para o fim dos anos 60, a fecundidade começou a declinar, e o que freou a força do crescimento da população, já que a mortalidade seguiu sua tendência declinante. Com o passar dos anos, o declínio da fecundidade se acelerou, e o crescimento da população também, caracterizando o transcurso da terceira fase da TTD. Nas décadas seguintes, o Brasil entrou na quarta e última fase, com a fecundidade e a mortalidade se estabilizando em níveis baixos, e a taxa de crescimento da sua população também. Por que as taxas de mortalidade e fecundidade caíram no Brasil? A queda da mortalidade esteve menos associada à educação e mais ao desenvolvimento tecnológico. Os progressos na medicina permitiram um melhor controle das doenças infecto-contagiosas. A queda da mortalidade foi mais devido às inovações técnicas e científicas do que pelo desenvolvimento econômico. A esperança de vida aumentou, sem que se tivesse acesso aos frutos de um crescimento econômico. No Brasil, a queda da fecundidade foi muito mais pelas tecnologias de serviços básicos do que pela melhoria das condições econômicas. Até o fim dos anos 50 e início dos anos 60, o controle da natalidade era quase inexistente no Brasil. Com a chegada das pílulas, as mulheres brasileiras passaram a ter acesso a técnicas mais sofisticadas disponíveis naquele momento. A ampliação da cobertura do sistema previdenciário brasileiro também contribuiu para a queda rápida da fecundidade no país. O amparo econômico ao idoso deixou de estar no âmbito da família e passou a estar no âmbito do sistema previdenciário. Com isso, saiu dos filhos a responsabilidade de amparo quando estes não mais pudessem trabalhar, diminuindo o interesse por famílias maiores. Um outro fator que contribuiu para a queda da fecundidade foi a elevação dos custos de se ter um filho. Os períodos de gestação e parto, que eram em casa com parteiras, com o passar do tempo migraram para hospitais. Com a realização de pré-natal, o parto em si e os custos encareceram demais, quase sempre sob responsabilidade das famílias, e isso as inibia de terem mais filhos. A participação das mídias na época, TV, jornal e rádio, também contribuíram muito para a queda da fecundidade no Brasil. Foi feita uma divulgação em larga escala pelas emissoras de televisão, através de novelas, filmes e comerciais, divulgando o conceito de família pequena. Com o tempo, virou cultural isso, para a sociedade brasileira ter menos filhos, e dessa forma poderiam consumir mais, e assim aconteceu a queda da fecundidade no Brasil. A distribuição relativa da população brasileira no território apresentou mudanças com o passar dos anos. Nós podemos destacar algumas dessas mudanças em termos de participação relativa. Primeiro, a região norte aumentou principalmente na década de 70. Já o Nordeste diminuiu a partir dos anos 50.
A região sudeste se manteve nos 40%. A região sul teve perda a partir da década de 70 e o centro-oeste manteve uma trajetória de crescimento. As mudanças mais significativas aconteceram na distribuição da população brasileira em relação ao local de residência, ou seja, urbano ou rural. Os dados apurados nos mostram que ao longo dos anos a população brasileira residente na área urbana foi aumentando. A população vivendo na área urbana aumentou 25% em 10 anos, segundo o censo de 1960. Dos anos 70, esse acréscimo foi mais de 27%, e nos anos 80, para 70% da população brasileira já vivia na área urbana. Esses números mostram um salto de 100% em 30 anos. Durante séculos, a preocupação com o crescimento populacional estiveram fortemente influenciados a aspectos diversos, inclusive os econômicos. Os filósofos, ao longo dos séculos, apresentaram vários modelos de considerações e preocupações, e até restrições ao crescimento excessivo da população. A visão de Malthus. Thomas Malthus entendia que com a taxa da população crescendo em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética, chegaríamos ao momento em que haveria um colapso nesse sistema, ou seja, a fome. Já a visão de Karl Marx argumentou que a lei proposta por Malthus só poderia existir para plantas e animais, mesmo assim quando houvesse a interferência do homem. Segundo Marx, cada modo de produção tem a sua própria lei de produção. Segundo ele, no modo de produção capitalista, a riqueza e a acumulação do capital irão produzir o excesso populacional e, consequentemente, a existência de um exército industrial de reserva. Assim, a classe operária, ao produzir a acumulação de capital, produz também as condições que irá transformar a mão de obra excedente, ou seja, uma população excedente, a sobrepopulação. Ainda falando sobre a relação crescimento populacional e econômico, na década de 50 e 60, ressurgiram as ideias malthusianas, mas com uma nova formulação teórica. Surgiu assim o pensamento neomalthusiano, segundo o qual o crescimento populacional é prejudicial ao crescimento econômico, tanto a curto como a longo prazo. Segundo estes filósofos, no longo prazo, o crescimento populacional irá provocar um aumento da oferta da força de trabalho no mercado. Isso provocará desequilíbrio, já que a oferta irá superar a demanda, e isto causará escassez de vagas de postos de trabalho, além de provocar uma redução na remuneração média dos que conseguirem emprego. Ainda segundo esses neomalthusianos, o desenvolvimento econômico só irá ocorrer quando o crescimento da renda for maior do que o crescimento da população. O desenvolvimento econômico é visto como um processo quantitativo do crescimento da renda per capita. O filósofo contemporâneo Paul Singer construiu a teoria do mercado consumidor como uma interpretação alternativa à do pensamento neomalthusiano. Seu olhar era especialmente para as economias subdesenvolvidas do chamado Terceiro Mundo. Ele conclui que em países onde a industrialização aconteceu via modelo de substituição de importações, lembra de formação econômica brasileira? Inicialmente pela substituição dos bens de consumo não duráveis, passando para bens de consumo duráveis, bens de produção e, finalmente, pela tecnologia. Ainda segundo Singer, o desenvolvimento do país fica dependendo do desenvolvimento do setor atrelado ao mercado interno, que para se desenvolver dependerá que seja forte e vigoroso, e que tenha muitos consumidores com bom poder aquisitivo para consumir a produção nacional crescente e diversificada proporcionada por esse modelo. Seguindo a lógica da teoria do mercado consumidor de Paul Singer, o crescimento populacional favoreceu o crescimento econômico dos países que fizeram a industrialização via substituição de importações. A queda da fecundidade é um fator que mais explica quantitativamente o processo de envelhecimento da população brasileira. E a explicação é simples.
Na figura ao lado, nós temos as pirâmides etárias da população brasileira relativa a 3 anos distintos. Ela apresenta no eixo do X, o eixo horizontal, a população masculina do lado esquerdo e a feminina do lado direito. No eixo Y, o eixo vertical, os grupos de idade. A queda da fecundidade provoca o estreitamento da base da pirâmide etária. A intensificação dos controles de natalidade acentuou muito a queda da fecundidade. Um outro indicador muito útil para a análise é o índice de envelhecimento dado pela fórmula. Índice de envelhecimento é igual à população acima de 65 anos sobre a população abaixo de 14 anos. No Brasil, esse índice aumentou quase 100% em 20 anos, ou seja, entre 1980 e 2000 ele dobrou. Esses números explicam a importância da queda da fecundidade para o envelhecimento da população brasileira. A perspectiva no Brasil é de que nos próximos anos a proporção de idosos aumentará e a de crianças irá diminuir. É de se esperar que esse envelhecimento influencie os investimentos na economia brasileira. Os investimentos deverão acontecer tanto pelo setor privado quanto pelo poder público. Haverá diminuição na demanda por vagas no ensino fundamental e isso irá permitir que os investimentos na área de educação, públicos e privados, se concentrem menos no crescimento do número de vagas e mais na melhoria da qualidade. Mantidas as tendências demográficas, a demanda pelo ensino médio também será decrescente. E assim chegamos ao final dessa aula. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, lembrando sempre que esse material é complementar ao material disponibilizado na plataforma e nunca deve ser único nos seus estudos.